Olá, seja bem-vindo. Eu sou o James Moraes e eu ajudo pessoas a escrever poesias e a dominar a escrita poética. Na separação silábica, podemos, primeiramente, determinar a separação silábica na poesia, do qual vamos ver agora que ela tem uma pequena diferença, porque nessa separação silábica poética, a sílaba tônica e átona terão um papel profundamente importante enquanto você separa as sílabas da poesia. E esse processo de separar a sílaba da poesia se chama escansão. Processo de separação silábica poética. Escansão. Já tinha ouvido esse nome alguma vez, em algum lugar? Escansão. Então, o processo de separar a sílaba dentro do contexto poético. Então, vou pegar um exemplo aqui de um verso de uma poesia de Olavo Bilac, em que ele dizia assim: e não há para o tempo demoras. Então, vamos analisar uma separação silábica gramatical e a separação silábica poética em cima do mesmo verso, para termos um comparativo. Então, vamos separar a sílaba gramatical. Separação silábica gramatical. E não há para o tempo demoras. Viram aí? Separamos aqui de maneira gramatical. E agora vamos pegar o mesmo verso, vamos separar ele na separação silábica poética. Vamos ver a diferença que é entre o número de sílabas entre a separação silábica gramatical e o número de sílabas que acaba resultando na separação silábica poética. Vamos lá. Separação silábica poética. Vou colar ela aqui porque vai fazer mais sentido fazermos assim. Bom, vemos aqui a diferença. Aqui eu separei por traços e geralmente no processo de escansão se é feito com barra. Essa barra aqui, ó. Essa barrinha, para poder dividir entre elas. Então, aqui vamos identificar aqui na separação silábica gramatical quais são as sílabas tônicas de cada palavra. Essas palavras monossílabas, elas já têm elas em si já são tônicas. E, não, a, para. Agora o para aqui já temos duas sílabas, então vamos encontrar uma sílaba tônica que está no pá. Vou colocar um negrito, vamos colocar uma cor diferente para destacar. Não há para o tempo. Aqui já temos uma palavra com duas sílabas também. Qual é a sílaba tônica? Tempo. Ó, a sílaba que prolongou foi essa daqui. Tem. Então vamos grifá-la também. Demoras é a próxima palavra. Então, demoras é uma palavra trissílaba com três sílabas e vamos encontrar a sílaba tônica. Demoras. O mó. Olha só. Demoras. E não há para o tempo demoras.
Então, encontramos aqui, das palavras de mais de uma sílaba, as sílabas tônicas. O pá, o tem e o mó. Então, vamos para a separação silábica já com essa referência. Então, já vamos marcar aqui as sílabas tônicas. Ótimo. Então, agora, vou separar as sílabas poéticas utilizando a barra. Ficar melhor aqui a visualização, né? Para não cansar com tanto negrito. Vamos lá. E eu vou colocar uma barrinha porque esse E, ele... Vou colocar até outra cor para ficar bem mais perceptível. Vou colocar um verde. Verde. Vai ficar bem colorido. Então, E, ele, poeticamente, na fonética, ele gera um outro movimento bucal, das vias aéreas, em toda a questão fonoaudiológica, ele gera outros movimentos. Então, o E junto do não, eles não estão no mesmo movimento fonético, sonoro, certo? Então, aqui, não há. O A, nesse caso, ele fica junto do não. Porque a sonoridade dele, ele faz com que o O e o A, por serem vogais que não estão juntas na mesma palavra, mas que na fonética, na fala, eles acabam tendo uma sonoridade conjunta, não há mesmo tendo o H, o som do A, ele ficou junto com o da vogal O, não há. Então, na separação silábica poética, essa separação ela não acontece como na separação gramatical devido a essas questões. A questão fonética. Então, o pá, que é a próxima sílaba tônica, ele também separa. Ra, o. Novamente, temos aqui duas vogais em sequência, e aqui estão, ora, não estão na mesma palavra, mas na sonoridade, elas têm uma continuidade entre si. Ra, o. Vamos separar aqui também. Próxima sílaba é a sílaba tônica. Tempo. Então, o tem ele é separado do po. Podemoras, viu? Dois movimentos. Podemoras são separadas. Demoras, separado também. E aqui, separado. Como esta última sílaba, ela é a sílaba átona, ela então ela é uma sílaba de descanso do verso. Então, a contagem de sílabas de um verso, ela acontece até a última sílaba tônica do verso. Até a sílaba tônica da última palavra. A sílaba tônica pode ser a última sílaba do verso? Pode. Pode ser essa daqui, que é a penúltima? Pode. Pode ser a antepenúltima? Pode. É um pouco mais raro de achar, mas pode. É a sílaba tônica da última palavra do verso. Então, a contagem ela vem até o mo. O ras, vamos até colocar um taxado nela, para que ela esteja em... Ela está... É a sílaba átona. Não vamos contar ela na contagem silábica do verso. Então, vamos voltar aqui na nossa separação silábica gramatical e vamos contar quantas sílabas possui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. 11 sílabas.
Agora vamos na separação silábica poética do mesmo verso e vamos ver como que dá a diferença. E, aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O Raz não conta, lembra? 8 sílabas. 3 sílabas a menos no mesmo verso. Olha que louco. Mas numa composição poética, a gente percebe quanto que isso fica bonito, porque isso vai refletir na declamação e na leitura. Porque a melodia e o ritmo da musicalidade, elas necessitam de que essa sonoridade ela esteja dentro de um quadrante de números, de sílabas, que um verso possui. Então, aqui, na separação silábica poética, percebemos que ele tem 8 sílabas. Ele é menor. Por que que junta essas vogais aqui, se são separadas? Por que elas tendem a se juntar? Bom, são alguns recursos que são utilizados por poetas na gramática portuguesa, e isso se reflete como? No tamanho da sílaba. O tamanho da sílaba serve para você medir o tamanho do seu estrofe, da largura, do tempo musical, mas também o tamanho do verso serve para que você tenha uma continuidade entre todos os versos, para que não fique um verso pequeno, outro muito grande. Isso estamos falando da formação de versos dentro de um contexto das regras gramaticais. Há também os versos livres, que são aqueles em que não seguem diretamente essa gramática, que são geralmente os poemas do modernismo para cá, em que não se tem uma regularidade entre o tamanho dos versos, mas são questões de movimentos e que têm as suas características de um poema. E aqui, dentro das regras gramaticais, vamos ver o quanto que esse trabalho, essa lapidação do verso, deixa o poema, com muito mais cor, muito mais sabor e mais leve. Então, vamos ver que o tamanho das sílabas, para que isso te guie na construção do seu poema, vai te ajudar a traçar um caminho de como a forma dos seus versos vão estar em condições com os outros versos para formar uma estrutura do seu poema. Vamos ver? Porque o tamanho dos versos, vou deixar aqui ainda visível para a gente consultar. O tamanho dos versos influencia na escrita poética nos aspectos musicalidade, similaridade na estrutura do poema, uma relação entre os versos que geram uma estrutura similar, rítmica similar. Então, o tamanho dos versos vai influenciar nisso, principalmente. O tamanho dos versos te guia no momento de lapidar sua poesia. Isso aqui, pessoal, eu faço para você que busca conhecer desse mundo da escrita poética, para você que tá começando a escrever e busca referencial, mas para você que já escreve também e quer aprimorar, quer aperfeiçoar, eu estou à disposição. Envie um comentário, que vocês tenham dúvidas, se você quer compartilhar como você aplicou isso e como foi a sua experiência. Se você teve alguma dificuldade em algum ponto específico, pode deixar no comentário aí que vai ser um prazer responder a você. E eu estou aqui buscando passar esse conteúdo para vocês,
Me digam aí também nos comentários o que vocês estão achando, se está te ajudando essa forma de passar esse conteúdo, de algum tema específico sobre o mundo da escrita poética que você queira ver aqui, pode mandar também as suas dificuldades. Será um prazer poder estar compartilhando isso com você. Porque o mundo da escrita poética é um universo, né? E quanto mais a gente se aprofunda, mais coisas a gente encontra. É incrível isso.